Amém, meus amados irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos hoje a 19ª lição da Escola do Evangelho, que na verdade é a quarta lição a respeito da igreja, né? Você que tem nos acompanhado aí, nós estamos estudando o terceiro volume do livro Fundamentos da Fé Cristã, na terceira edição da Escola do Evangelho aqui pela igreja em Campina Grande. Nós estamos na quarta lição a respeito da igreja, não é isso? Na primeira lição, nós desfrutamos e estudamos a respeito da degradação da igreja, em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A terceira lição foi sobre os perigos para a igreja na era final, e hoje nós concluímos esse estudo sobre a igreja. Nós vamos ver sobre o que significa, o que é, na verdade, essa expressão, a vida da igreja. O que ela é, o que ela significa, a verdade bíblica a respeito desse assunto. Um dos assuntos mais, digamos assim, mais visíveis e muito presente na revelação do Novo Testamento, a respeito da igreja, né, como algo dinâmico e mais que a gente vai ver aqui como algo vivo, né? Então, nós já estamos caminhando para a reta final, tá, pessoal, dessa temporada da Escola do Evangelho esse ano. São 24 lições, hoje nós vamos aqui ministrar a 19ª lição, restando assim 5 lições. Então, eu sempre encorajo os irmãos que nos acompanham a permanecerem, a perseverarem até o fim, porque essas verdades que nós estamos estudando aqui, nós estamos desfrutando, elas são verdades fundamentais, como o próprio título do livro traz, né? São os fundamentos da fé. Então, é importante que todos nós cristãos, filhos de Deus, nós tenhamos muito presente em nós essas verdades. Não só na nossa mente, mas principalmente no nosso coração, também na nossa memória. Para quê? Para que nós possamos pregar o Evangelho com mais firmeza, com mais solidez, com mais fundamento, sim, né? Com mais autoridade, intrepidez, com mais conhecimento, sim. Nós vamos ter mais poder, inclusive, fundindo esse conhecimento, essas informações que nós estamos estudando aqui, fundindo com o nosso exercitar do nosso espírito, irmãos, nós vamos exercer o ministério da palavra. Então é muito importante que todos os irmãos que reúnem, nós possamos acompanhar, estudar, nos aprofundar nas escrituras. Essa prática vai nos trazer um fortalecimento da nossa fé e também vai nos trazer um melhor desempenho, né, na nossa tarefa de pregar o Evangelho. Tá bom? Então, não deixe, vá até o final. Encoraje aqueles irmãos que não estão acompanhando. As mensagens ficam disponíveis aí no nosso canal no YouTube. É importante. Você pode compartilhar o link, né? E pode encorajar outras pessoas a participarem. Tá bom? Então, vamos lá, meus amados. Vamos dar início hoje, né? De fato, agora de direito. Vamos dar início aqui à Escola do Evangelho. Tá bom? Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Senhor Jesus, vamos lá. Vamos ver alguns slides aqui, tá bom? Senhor Jesus. O título de hoje, né? A vida da igreja. Eu fiz algumas anotações aqui, que são muitas informações, eu vou tentar ser o mais conciso que eu puder, tá certo? Em primeiro lugar, meus amados, é importante a gente definir o que é a igreja. E eu achei uma maneira muito interessante de definir o que é a igreja, definir dizendo o que não é a igreja. Tá? Você vai entender por quê. Então, a igreja não é, não é algo físico, né? Vocês já viram também nas lições anteriores. A igreja não é um prédio, como a tradição religiosa define. Tá? É importante que isso fique bem claro, porque nós crescemos aprendendo que a igreja é isso aqui. É um prédio físico, é um prédio que tem uma arquitetura diferenciada das residências, né? É um edifício sagrado, um lugar santo. Nada disso condiz com a revelação neotestamentária, tá? O que a Bíblia fala a respeito da igreja. A Bíblia, no Novo Testamento, traz algumas definições do que é a igreja. Basicamente, essa daqui. Esse é um dos versículos chaves
que revelam o que é a igreja de uma maneira muito clara, né? Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz que sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas, né, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Veja só, irmãos, que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Esse seu aqui está se referindo ao Senhor Jesus, tá? Esse seu está se referindo ao Senhor Jesus. Então, nós vemos de cara aqui que esse corpo é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, tá bom? É um corpo celestial, porque Cristo hoje não está mais em carne, né? E mesmo que estivesse, Cristo encarnou na forma humana. Esse corpo aqui é o corpo espiritual, é um corpo celestial. Então, a igreja é uma esfera, é uma constituição de pessoas que foram regeneradas, que foram salvas pelo Senhor, e elas foram inseridas nesse ambiente para que elas possam vencer, para que elas possam ter um viver, desenvolver a sua fé, desenvolver a vida de Deus que elas receberam e se tornarem vencedoras. Então, a igreja é, por definição neotestamentária, isso aí. Tá bom, irmãos? Então, não tem nenhuma relação com esse conceito físico, material de edifício, de algo feito por tijolos, por cimento, argamassa. Não tem nada a ver isso aí, não, tá? A igreja é algo de cunho, de natureza espiritual. É o corpo celeste, o corpo espiritual de Cristo. A sua expressão hoje aqui na Terra. Assim como nós nos movemos por meio do nosso corpo, Cristo se move hoje por meio do seu corpo espiritual, por meio da igreja. Então, Cristo ele realiza o seu ministério terreno hoje, como o Espírito, por meio de cada um de nós, que somos os seus membros, os membros do seu corpo, lá em 1 Coríntios. Isso é colocado de maneira muito clara. E como membros do corpo, nós agimos e, quando estamos juntos, unidade, todos os membros juntos, como um corpo humano, nós somos esse corpo, nós somos a igreja. Então, é algo espiritual. Tá? Não tem nada a ver com que é algo material, algo físico. Então, já fica claro aqui que a igreja não é algo físico, né? Mas é um viver que corresponde à vida divina, né? Como eu falei, e as pessoas que foram regeneradas passam a viver essa vida divina que elas receberam. Esse é um viver da igreja. Então, a igreja não é um organismo, aliás, perdão, a igreja não é uma organização, certo? Não é uma instituição humana criada por seres humanos, apesar de ter registro civil para efeitos de submissão às autoridades constituídas, né? Como observância das leis regentes do país e da sociedade civil hoje. A igreja, como representação, ela tem o seu CNPJ, no local de reuniões físicas, onde os irmãos se reúnem e tudo mais, mas a igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo vivo. Olha a diferença aí. O que é esse organismo vivo? A igreja ela é constituída por pessoas vivas. Você que está nos acompanhando, né? Nós somos membros do corpo, nós somos pessoas vivas. Então, todos nós, como a figura do corpo humano mesmo, todos esses órgãos em conjunto, em harmonia, em coordenação, eles funcionando, eles trazem vida ao corpo. Então, tudo que está ligado à igreja está relacionado à vida. Nós vemos algumas definições, por exemplo, da igreja, alguns aspectos da igreja. No Novo Testamento, como, por exemplo, a noiva de Cristo. Né? Olha, a noiva, uma pessoa viva, né? Como a família de Deus. Está tudo relacionado à vida. A família de Deus é constituída, essa ideia de família, constituída por família, por pessoas, né? Pessoas vivas, que se relacionam, que vivem, que... Eu peço perdão, eu estou gravando aqui na minha biblioteca, está passando um som aqui agora, automóvel, estou gravando aqui no interior da minha casa, peço perdão aos irmãos, devido à acústica, tá bom? Mas não vamos perder o desfrute, não. E, então, a igreja tem esse aspecto, né? Até mesmo quando a igreja é colocada como edifício de Deus, lá em 1 Pedro ele coloca
que esse edifício é constituído por pedras vivas, pedras que vivem. Somos eu e você, somos nós, né? Sou eu e você. Hoje nós somos essas pedras que estão sendo edificadas e que estão edificando. Então a igreja tem esse cunho de organismo, tem essa natureza de vida, é uma vida orgânica. A igreja é um organismo, não é uma organização. Uma organização não tem vida, o organismo tem vida. A igreja é constituída pela vida de Deus que se move por meio dos seus membros, que somos nós, louvado seja o Senhor. Então aqui nós já definimos de cara, né? Chegamos a uma conclusão, irmãos, que a igreja não é algo físico, que a igreja é composta por pessoas, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que hoje nós vivemos pela vida de Deus, vivemos a vida de Cristo que nós recebemos quando nós cremos, recebemos essa vida e agora o que é a vida da igreja? É viver essa vida que nós recebemos. Amém? Essa vida que nós recebemos, essa vida que foi introduzida em nós pela fé, essa vida de Deus, a vida eterna, nós vivemos nela hoje, vivemos por ela hoje, e esse viver é a vida da igreja. Tá? Essa expressão vida da igreja não é um nome de uma denominação. Não é o nome de uma igreja, como dizem, né? Como as tradições definem. A vida da igreja é uma expressão, é uma maneira de dizer que a igreja é um organismo vivo, que a igreja é um modo de viver, é um modo de ser e é um modo de agir e de se mover. Isso é a vida da igreja. A vida da igreja é o viver da vida de Cristo que nós temos, que nós recebemos. Tá bom? Eu até vou dar uma ênfase aqui para você entender o que eu estou querendo dizer, meu amado. Porque isso é muito importante para nós, tá? É importante que você compreenda que a vida da igreja é um viver, é algo dinâmico, é algo que se move, não é um ambiente físico, mas é você vivendo Cristo, vivendo a vida de Deus no seu dia a dia, onde quer que você esteja, com quem você ande, independentemente do que você está fazendo. Você como corpo, como membro do corpo, você vive essa vida diariamente. E esse é o viver da igreja, é uma expressão, a vida da igreja, que denota isso. Tá? Não é o nome de um grupo que nós reunimos, uma denominação que nós estamos defendendo, não. Não significa nada disso. A vida da igreja é algo orgânico, é o nosso viver. Amém? Graças a Deus. Não é isso? Senhor Jesus. Então, voltemos aqui para a nossa tela e vamos dar continuidade ao que nós estamos desfrutando. Amém? Ok. E agora, né? A pergunta, você pode se perguntar, como viver essa vida? Eu me fiz essa pergunta, sabe, irmão? Já que é uma vida, que a igreja não é um prédio, né? Que a igreja não é uma religião, não é uma organização, a igreja é um viver. E como viver essa vida? Não, vamos para a Bíblia, né? O Senhor lá, ele mostra como viver essa vida. Olha só, como é que a gente vive essa vida aqui? Vamos lá para Mateus 16. Nesse capítulo de Mateus 16, é a primeira vez na Bíblia que é mencionado esse termo, igreja, né? Que é mencionado esse termo, essa expressão, igreja. Aparece pela primeira vez em Mateus 16, a partir do versículo 18, irmãos. A partir do versículo 18. Acompanhe junto comigo aí. Ó. Diz assim: mas o que sai da boca, Mateus 16, 18, está no 15. Também eu te digo, Senhor Jesus, o Senhor sempre fala, né? Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja só, o Senhor, pela primeira vez que o Senhor fala a palavra igreja aqui, ele define que a igreja é algo dele, e que ele que edifica a igreja. Tá? A igreja é essa esfera, irmãos, é esse ambiente em que a vida de Deus se move, a vida de Deus edifica, a vida de Deus faz ou deixa de fazer. Deus se move por meio do seu corpo, assim como nós nos movemos por meio do nosso. Então, a igreja
da natureza de Deus, é dele, tem origem nele. A origem da igreja é Cristo, tá? Não é algo humano. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é o exército de Deus também que já venceu o inferno e Satanás. Então ele diz aqui, ó, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tem muita coisa para falar, teríamos muita coisa para falar, mas como o tempo é curto, nós vamos aqui focar no tema dessa lição, tá? Então, advertir os discípulos, né? Vamos ler até o 24, de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, Senhor Jesus, a mostrar a seus discípulos, ele disse, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, de modo nenhum te acontecerá isso, Senhor. Né? De modo algum, ele disse, te acontecerá isso. No versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E o versículo 24 é o ponto. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, Senhor Jesus. Aqui há uma definição, irmãos, do que é o viver da igreja. Como viver a igreja? Como viver esse viver? Pode parecer redundante, mas é uma expressão que denota isso mesmo. Nós temos essa vida para ser vivida, essa vida de Deus que foi depositada em nós. Mas como vivê-la? O Senhor mostra aqui que ser igreja não é só crer em Jesus e recebê-lo, mas é aceitar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus aqui, de acordo com essa revelação? Que Cristo tomasse a cruz. Essa era a vontade de Deus. Então, como viver essa vida eterna? Como viver essa vida divina? Como viver a vida da igreja? É aceitando a vontade de Deus e realizando essa vontade de Deus na nossa vida. Senhor Jesus. Como? Negando a nós mesmos, tomando sobre nós, colocando sobre nós a cruz de Cristo e seguindo-o. Tem um versículo lá em Apocalipse que diz, seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esse é o viver cristão genuíno, esse é o viver da igreja genuíno, verdadeiro. É tomar a cruz. É um viver de tomar a cruz. Foi esse viver que Cristo teve durante seus 33 anos e meio nessa terra, e esse viver que é colocado diante de nós diariamente para que nós vivamos. Um viver de cruz, um viver de aceitar e fazer a vontade de Deus, um viver de que eu me nego, tomo a cruz de Cristo e o sigo. Então, aqui nós temos a definição. O que é a vida da igreja? Primeiro aspecto, é um viver de tomar a cruz. É tomar a cruz e viver isso no nosso dia a dia. Amém? Essa é a primeira definição de como viver essa vida da igreja de maneira prática e efetiva. É impossível, amados irmãos. Aqui eu mais uma vez, eu vou falar olhando para vocês, tá? Mais uma vez eu falo olhando para cada um de vocês aqui. Irmãos, é impossível ter um viver da igreja genuíno. Vou até ajeitar minha tela aqui, tá? Centralizar mais um pouquinho assim. É impossível, meus amados, termos uma vida da igreja genuína. Quando eu digo genuína, eu digo verdadeira. Eu digo assim, eu estou querendo dizer de verdade, não religiosamente ou de maneira superficial. Viver uma vida da igreja verdadeira, genuína. Eu espero que os irmãos estejam me entendendo.
Não é possível viver essa vida da igreja sem tomar a cruz, sem negar a si mesmo. Observe que o versículo diz, quem quiser, então é algo voluntário, certo? O Senhor não vai obrigar você e a mim a fazer isso. Mas se nós quisermos, nós nos colocaremos à disposição e vamos praticar isso. Então, viver a vida da igreja de maneira genuína é negando a si mesmo e tomando a cruz. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Essa é a única maneira. Amém? Senhor Jesus. Então, vamos voltar lá para a nossa tela, tá? Vamos voltar lá para a nossa tela. Voltemos aí para o nosso estudo. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Aqui, irmão, nós já respondemos algumas perguntas do questionário. Se você tiver com o livro, tá? Se você tiver com o livro aí, ó, estiver nos acompanhando com o livro, tá? O livro aqui, você vai ver que tem um questionário no final de todas as lições, né? A primeira pergunta é a seguinte, ó. A primeira pergunta é, segundo essa lição, quem entendemos por vida da igreja? Nós já definimos aqui, né? Que a vida da igreja, ela não é algo, ela é, aliás, não é algo físico, né? Mas a vida da igreja é um viver, certo? Poderia dizer que o quê? É uma expressão, né? Que indica, primeiro, que a igreja é um organismo vivo, que ela é composta de pessoas vivas, que estão se movendo, agindo, né? Essas pessoas, elas estavam mortas em seus delitos e pecados, mas foram regeneradas. Né? Então, a vida da igreja não é o nome de uma igreja, mas uma maneira de dizer que a igreja é viva e tem o seu modo de viver, de ser, que é viver a vida de Deus, e essa vida de Deus se move por meio de nós, os seus membros. A vida da igreja é isso. E a essência, que é a segunda pergunta, qual é a essência do viver da igreja? Nós dizemos aqui em outras palavras, né? Que é viver a vida de Deus. Essa é a essência da vida da igreja. E como é possível viver essa vida de Deus? Negando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo o Senhor, se voltando ao Espírito. Então, a essência do viver da igreja é o viver no Espírito. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Tá certo? E agora, outra pergunta que eu posso fazer aqui para vocês. Olha, tudo bem, primeira maneira de responder essa pergunta, como viver essa vida eterna, né? É tomar a cruz. Sim, mas eu vou tomar a cruz onde? Como? Como é que eu vou tomar a cruz? Onde eu vou tomar a cruz? Irmãos, o lugar de tomar a cruz não é só no local de reunião, né? Muito pelo contrário. Todos os lugares é o lugar de tomar a cruz. Por isso que é um viver, irmãos. Se fosse uma prática, nós poderíamos limitar essa prática a um determinado dia ou a um determinado local, determinado lugar. Mas como a igreja é um viver, onde quer que nós estejamos vivendo, é o lugar de tomar a cruz, é o lugar de viver a igreja. E nós estamos vivendo a igreja. Aí eu pergunto a você, olha só, você que tá nos acompanhando, eu pergunto a você aqui, qual o lugar que você vive, assim, qual é o primeiro lugar? Quando você fala, onde eu vivo? Onde é que você responde, onde é que você vive? Se uma pessoa perguntar a você, onde é que você vive? Você vai se referir a quê? Aqui, aqui? Você vai se referir à sua casa. Ah, eu vivo com a minha família, eu vivo com meus pais, eu vivo com meu, né? E eu vivo numa casa, num apartamento, num condomínio, em tal lugar. Então, irmãos, o primeiro lugar onde a vida da igreja começa, onde o primeiro lugar de tomar a cruz é o nosso viver familiar. Amém? Tudo começa na nossa casa. Para quem é casado, com seu cônjuge, para quem é casado e tem filhos, com seu cônjuge, com seus filhos. Para quem não é casado, para quem mora sozinho, começa na sua vida familiar, com seus parentes, né, no relacionamento. Então, a vida da igreja, irmãos, como é algo dinâmico, ela está muito relacionada a relacionamentos. Nós vivemos essa vida eterna que nós temos nos nossos relacionamentos. E os relacionamentos, eles se iniciam onde? Em casa, com a nossa família. Então, a vida da igreja, o primeiro lugar da gente tomar a nossa cruz é exatamente no nosso lar, na nossa família. Por isso que a vida da igreja envolve o viver familiar. Mas antes disso, a gente vai ver alguns versículos aqui. Tá? Vamos ver aqui. Ó.
Efésios, a epístola de Efésios é uma epístola, acho que é uma das epístolas mais ricas, né? Da Bíblia, um dos livros mais ricos, mais carregados em revelações, sem dúvida. E esse livro ele é baseado ele tem duas partes, né? Duas grandes partes. Que ele começa os primeiros capítulos falando sobre a revelação, sobre ensinamentos, tá? E a segunda parte, mais precisamente dos capítulos 5 e 6 de Efésios, ele fala sobre a prática dessas revelações. A prática, a realização. E nesses dois capítulos, 5 e 6, Paulo fala muito sobre o viver familiar. Então, quando ele fala, vós, no capítulo 5, versículo 25, ele fala, vós maridos, né? Vós maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Você vê que o relacionamento entre marido e mulher é um relacionamento de tomar a cruz, ó. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Ou seja, foi à cruz voluntariamente. Cristo tomou a cruz pela igreja. Então, o viver entre marido e mulher é um viver também de tomar a cruz, de negar a si mesmo e de seguir o Senhor. Então, começa aí, na sua relação mais íntima, no seu relacionamento mais íntimo, começa-se a prática da vida da igreja. Amém? Senhor Jesus. Agora vamos para o capítulo 6. Ó. No capítulo 6 aqui, de Efésios, Paulo começa a falar agora da relação entre pais e filhos. Veja só, que não é só entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos. A partir do versículo 1 de Efésios 6, diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ó, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui ele começa a falar, né, sobre, da parte dos filhos, obediência. E da parte dos pais, ele continua, e vós pais, perdão, tem um erro de grafia aí, tá? Mas e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos o quê? Que a relação de marido e mulher deve ser uma relação de tomar a cruz e a relação também entre pais e filhos. É uma relação de obediência e uma relação de cuidado. O pai não pode educar os filhos, orientar os filhos de qualquer maneira, da maneira que ele acha devida, não. Ele precisa se voltar ao Senhor. Muitas vezes tem que negar a si mesmo a sua maneira de ser, a sua maneira de achar, né? Não provocando os filhos a ira, mas criar o quê? Debaixo de um encabeçamento, de uma doutrina e de uma admoestação da parte de Deus, que venha do Senhor. Então, meus irmãos, é sim um viver de negar a si mesmo. Certo? Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui a gente já responde também a terceira pergunta do questionário. Olha só. Terceira pergunta do questionário diz, em quais momentos alguém que faz parte da igreja deve tomar a cruz? Né? Quais são os momentos? De cara, a gente já vê aqui. No nosso viver como um todo, né? Na nossa vida como um todo. Primeiro, na nossa vida familiar. Tá? Primeira coisa, é na nossa vida familiar que nós tomamos a cruz. E também a quarta questão, por que não? Estava vendo aqui agora. Olha o que pergunta a quarta questão. Que metas deve ter uma família normal ao viver a vida da igreja? Ah, meus irmãos, uma família normal, quando eu digo normal, é do ponto de vista da Bíblia, tá? É uma família que almeja crescer em vida, não é verdade? É uma família na qual os membros dessa família estão buscando o Senhor, estão buscando negar a vida da alma, estão buscando crescer em vida, né? Serem aperfeiçoados, aperfeiçoar os seus dons, cooperar com Deus,
na expansão do evangelho, na edificação da igreja, em apressar a volta do Senhor? Respondemos aqui a quarta questão, né? Que metas? Esse tipo de meta. Deve ter uma vida, deve ter uma família normal ao viver a vida da igreja. É a meta de crescer, de avançar, de amadurecer, de cooperar com o Senhor, né? De apressar a sua vida, de pregar o evangelho. Amém? Tudo isso num ambiente, uma esfera de tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor. Da parte de todos. Da parte do marido, da esposa e da parte dos filhos. A relação entre marido e esposa, esposa e marido, e a relação de pai e filho, filho e pai, e mãe e filhos e mãe. É uma reciprocidade. Todos devem e precisam praticar esses princípios. Tá bom? Senhor Jesus, então aqui, olha, segundo aspecto, né? Como viver essa vida? Tomando a cruz. E onde viver essa vida? Em todo o nosso viver, começando na nossa vida familiar. Amém? Ok, então vamos prosseguir. E agora, meu irmão? É só na vida familiar? Não, né? Nós não vivemos só dentro de uma casa, de um apartamento, junto com nossos familiares. O segundo lugar que nós mais habitamos é nosso viver social, nosso trabalho. Para quem estuda na universidade, para quem está estudando ainda no ensino fundamental e médio, na escola, ou seja, o nosso viver extra, fora de casa. Primeiro, a nossa vida se inicia na nossa vida, no nosso relacionamento com os nossos familiares, no primeiro momento. No segundo momento, fora de casa. Então, esse viver fora de casa também é um viver, né, de tomar a cruz. Também é um viver em que nós expressamos ou não a vida de Deus. E tem alguns versículos aqui que nos apontam isso. Ó, João 17, 15 e 18 diz o seguinte, ó, o 15 diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aqui tem um aspecto interessante. Você vê aqui, irmão, que o Senhor não teve interesse e não tem interesse de nos tirar do mundo. Ele quer que eu e você vivamos a vida da igreja aqui mesmo, em sociedade. Ok? Ninguém vai se isolar numa gruta, num convento, esperando viver a vida cristã de maneira genuína. Não. O Senhor, na sua oração ao Pai, em João 17, deixa bem claro que não é do desejo dele, ele não pediu para que nós fôssemos tirados desse mundo. Pelo contrário, né? Que nós permanecêssemos aqui, que o Senhor nos livrasse do mal para que nós pudéssemos o quê? Viver a vida dele aqui, expressar. Versículo 18, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, a vida da igreja, no que se refere ao nosso viver social, está muito relacionado à nossa relação, nosso relacionamento com o mundo. Como é que nós vivemos esse relacionamento com o mundo? Nós influenciamos ou somos influenciados? É basicamente isso. O que nós expressamos na nossa relação com as pessoas que não são cristãs, com o nosso... Né? Qual é a nossa relação com os nossos chefes, com os nossos patrões, com os nossos professores? Que tipo de relação eu tenho com meus amigos, com as colegas, na escola, na universidade? É a isso que o Senhor se refere quando coloca a vida da igreja num aspecto espiritual, tá? Por isso, perdão, no aspecto social, né? Por isso aqui, meus irmãos, olha só. Como ele diz aqui em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, ele diz aqui, ó, vós sois o sal da terra. Eu não vou ler todos os versículos por causa do tempo, mas veja que como o sal é aquele que preserva, aquele que traz um sabor, que preserva, que restaura, né? Então ele diz aqui, ó, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, se esse sal vier a ser insípido, né? E ele diz aqui no versículo seguinte, no 14, vós sois a luz do mundo. Ó, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. É sempre relacionado. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
é tudo muito relacionado, irmãos, esses versículos, ao que nós expressamos, ao que nós testemunhamos. Tá bom? Então, o viver da igreja está no aspecto social, está muito relacionado a isso, ao que nós expressamos e como nos relacionamos com as outras pessoas. Então, a vida da igreja, meus amados irmãos, é uma vida de tomar a cruz, que começa na esfera familiar, se expande na vida social, e no que se refere a essa vida social, no que nós expressamos, no nosso testemunho. Nós precisamos viver sendo o sal da terra, como luz do mundo, dando um testemunho do Cristo que nós recebemos, da vida eterna que hoje habita em nosso espírito. Esse é o viver da igreja no aspecto social. Amém? Senhor Jesus. E então, irmãos, agora a pergunta é: como crescer, como viver essa vida de modo a amadurecer? Irmãos, toda vida, ela cresce. Uma vida que não cresce é uma vida numa condição de anormalidade. Tudo que é vida, tudo que se refere à vida implica em quê? Em desenvolvimento, certo? A vida cristã, a vida eterna, ela é como uma semente. O Senhor fala isso, né? O semeador saiu a semear. A palavra foi lançada no solo fértil, agora é crescer. Crescer, dar fruto para frutificar outras sementes e dar mais fruto e crescer, se expandir. Então, a vida de Deus é uma vida que não para, é como a vida dinâmica. Vida que procura crescer, se expandir e dar frutos. Então, a vida da igreja é uma vida que precisa estar nesse fluir de crescimento, de expansão. E como isso, de maneira prática, meus irmãos? Como praticar isso? Como viver isso de maneira efetiva? Aqui, ó, esses versículos trazem um pouco. Efésios 4, 13, 11 e 13 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Veja, irmãos, o aperfeiçoamento nosso. Esse é o objetivo de Deus. É o nosso aperfeiçoamento. Tá? Os homens dons que foram aperfeiçoados, ou que também estão em processo de aperfeiçoamento, eles são colocados na igreja para que os outros membros sejam aperfeiçoados, né? Para que todos nós, para que haja a edificação do corpo de Cristo, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a maturidade, a perfeita varonilidade na medida da estatura da plenitude de Cristo, né? A maturidade. Então, a vida da igreja, esse viver, é um viver de amadurecimento constante, de crescimento, de expansão, de frutificação. E tudo isso, irmãos, isso ocorre por meio de quê? Dos serviços, amados irmãos. Vejam que esses homens dons, eles são colocados à igreja para que os demais membros, os santos, que sou eu e sou você, e é você, sejam aperfeiçoados para o quê? Para o desempenho do seu serviço. No seu serviço, nós vamos, no desempenho desse serviço, nós vamos edificar o corpo de Cristo, vamos chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós iremos amadurecer, nós iremos crescer. Louvado seja o Senhor. Então, aqui nós temos agora a vida da igreja, né? No seu aspecto prático, no seu aspecto efetivo aqui de viver. É uma vida de tomar a cruz. Esse tomar a cruz, ele é vivido na vida familiar, na vida social. É uma vida de tomar a cruz, uma vida de seguir o Senhor, almejando o desenvolvimento, o crescimento, a maturidade que se dá por meio do servir. Servir o Senhor é a maneira de crescer e é a maneira de amadurecer. Louvado seja o Senhor. Tá bem? Então, aqui nós já respondemos a quinta pergunta, irmãos. A quinta pergunta.
Em que ambiente devemos ser o sal da terra e a luz do mundo? Na nossa vida social, né? No nosso ambiente de trabalho, na universidade, onde quer que nós estejamos. Vivendo essa vida que está dentro de nós, a vida de Deus, nós vamos ser esses que vamos viver como o sal da terra e vamos ser a luz do mundo. Amém? E por último, meus amados irmãos, nós vemos aqui, Senhor Jesus, para encerrar essa lição de hoje, a sexta pergunta, que eu já vou de imediato terminar aqui com você. De acordo com Apocalipse 12, quais são as 3 características desses vencedores? Irmãos, como a vida da igreja é esse ambiente de amadurecimento, é o lugar de crescer e amadurecer, essa esfera de produzir os vencedores, né? Quais são essas 3 características, como ele pergunta aqui? Quais são as 3 características desses vencedores? Né? O que esses homens e essas mulheres têm que os caracteriza como vencedores? Se você for em Apocalipse capítulo 12, aqui no versículo 11, você vai ver 3 características fundamentais. Capítulo 12, versículo 11. Você vai ver que essas pessoas, elas tinham viver. E esse viver era o viver da igreja. Ele diz, ó, eles, pois, o venceram. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Eram pessoas que viviam debaixo do sangue do Cordeiro. Não eram pessoas perfeitas. Eram pecadores, eram pessoas falhas. Mas elas viviam debaixo do sangue, sendo lavadas constantemente pelo sangue do Senhor. Tá? E por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, eram pessoas que viviam a palavra, que desfrutavam, que se alimentavam, que tinham essa palavra como seu testemunho pessoal. Né? Eram pessoas que expressavam, que eram constituídas pela palavra, que expressavam essa palavra no seu dia a dia, onde quer que elas estivessem, seja no seu ambiente familiar, ou numa esfera mais estendida, mas um ambiente social, mas eram pessoas que testemunhavam daquilo que elas estavam sendo constituídas, que era a palavra de Deus. E por último, eram pessoas que não amavam, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, eram pessoas que negavam a si mesmo, tomavam a cruz e seguiam o Senhor. Então, o que é um vencedor? É uma pessoa que foi regenerada, pode ser você, pode ser eu, que recebeu a vida eterna e passou a viver a vida eterna num ambiente, numa esfera. Que ambiente, que esfera é esse? A vida da igreja. Certo? E nesse viver, eles tinham essa característica. Pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, falhas como eu e você, mas que estavam sempre sendo lavadas pelo sangue, clamando pelo sangue do Senhor, que tinham uma vida social, uma vida familiar, que expressavam a palavra, seu testemunho pessoal, e eram pessoas que negavam a si mesmas, não amavam sua vida da alma, negavam a si mesmos e tomavam a cruz. Amém? Então, que eu e você sejamos encorajados a serem essas pessoas e a terem esse viver hoje e até o Senhor voltar. A vida da igreja de maneira genuína, de maneira verdadeira, sem superficialidade, sem religiosidade, mas de fato e de verdade. Amém? Que você tenha sido encorajado com essa palavra, tenha sido edificado, compartilha, dá o link, o like aí, né, no nosso vídeo, compartilha esse vídeo e vamos continuar até o final dessa nossa temporada. Amém? Jesus é o Senhor e até a próxima oportunidade. Amém.